Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Feliz Ano Novo! Estamos começando o Livre Pensamento deste ano de 2018. Hoje na apresentação Cláudio Palermo, o Paulo Henrique está aí com as suas merecidas férias com a família. Mas hoje eu tenho um convidado aqui que é o Júlio Sena, que é dirigente de Mocidade Espírita. Bom dia, Júlio. Bom dia, Cláudio. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, 1º de janeiro de 2018. Prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre divulgação espírita dentro desse quesito do livre pensamento, que é de questionar, de discutir ideias. A gente vai discutir aqui a questão tão importante que é a da divulgação espírita por todos os meios possíveis que nós temos hoje com a tecnologia. Como é que você vê essa questão da divulgação, Júlio? Olha, Cláudio, para mim a divulgação ela tem um trabalho super importante no espiritismo, um trabalho de popularização das ideias espíritas. E a divulgação, geralmente quando a gente fala, até pelo trabalho que eu tenho feito nas mocidades, as pessoas pensam logo de cara nos canais de divulgação. Uhum. Mas a gente tem que lembrar que a divulgação, a primeira, é um outdoor chamado Você Mesmo. Você mesmo. Que é o seu exemplo, né? Então, lembrar que a divulgação do espiritismo não é só para a pessoa que está ali transmitindo aquele conteúdo, mas para quem está vivenciando e para as pessoas que estão vendo, né? Aquele exemplo vivo do espiritismo. Sim, porque não dá para falar de algo que você não sente, né? Exatamente. Até porque vai soar artificial, né? Exatamente. Você não vai conseguir... se alguém te questionar sobre aquilo, você vai ter a resposta pronta, mas você não vai ter a resposta vivida. Então, você vai ficar repetindo aquilo que você aprendeu, mas você não vai trazer da sua experiência do que você compreendeu, que é diferente, né? Quando você coloca em prática e compreende um ensinamento, isso faz parte da sua vida. Eu elenquei aqui uma série de comentários que o Kardec fez em 2 artigos lá na Revista Espírita em 1858. E a gente vai conversar aqui se é possível hoje colocar isso em prática com essa nova forma que a gente tem de tecnologia e também os jovens, né? Porque na época de Kardec os jovens tinham uma outra mentalidade, hoje Sim. a coisa é totalmente diferente. E nestes artigos o Kardec elencou uma série de itens que acaba sendo um norte para qualquer trabalho de divulgação. E um deles é que ele diz o seguinte: a apreciação razoável dos fatos e de suas consequências, mostrando aí que você pode analisar qualquer fato à luz da doutrina espírita e dali tirar algo positivo. E vindo do Kardec, né, como a gente bem conhece de como ele lidava com essas situações, Cláudio, eu vejo nesse primeiro item que você já colocou o equilíbrio. A tranquilidade de falar todos os fatos, eles podem ser analisados sim de uma maneira tranquila, de uma maneira serena pela doutrina espírita, né? De uma forma que você não bata de frente com aquele que te traz os fatos, mas que você também não fique à parte dessa situação vivendo numa bolha, né? Então esse equilíbrio que ele traz eu acho muito interessante. Acho legal esse bom senso, né? Exatamente. Que é um termo que o Camille Flammarion criou no enterro de Allan Kardec, mas esse bom senso que ele acaba deixando como legado para a doutrina é bacana, né? Analisar por várias vertentes, pela vertente espírita, mas sem tomar aquilo como um partido, né? Ou como uma verdade exclusiva. E é importante que ele coloque a palavra fatos, né? A gente não analisa suposições, são fatos concretos, né? Que aí vem o caráter científico dele. Como é que você vê hoje isso numa mocidade espírita, por exemplo? Olha, o que eu vejo, Cláudio, principalmente na mocidade, como você colocou, é que cada vez mais assuntos, eu vou dizer aqui polêmicos ou até tabus do espiritismo, eles estão sendo pedidos pelos jovens. Os jovens estão implorando para falar sobre homossexualidade, transexualidade, sobre drogas, sobre vários assuntos que está no cotidiano deles, que eles já ouviram alguma coisa, mas aquilo não satisfez ainda. E aí eu vejo que, se bem direcionado, a gente consegue trazer para esses jovens o contexto científico da doutrina e mais filosófico também. Isso não te satisfez? Então vamos atrás dessa informação, vamos buscar em outros lugares e vamos falar com mais pessoas.
Então eu vejo que essa análise de bom senso, com mais equilíbrio, ela tem sido pedida pelos jovens. Claro que na juventude leva-se um tempo para adquirir uma maturidade que o Kardec tinha, né? E a gente ainda tem um bom caminho aí pela frente. Mas abrindo esse espaço, trazendo um palestrante, trazendo um expositor, um dirigente do centro, alguém que possa abordar aquele assunto de uma maneira equilibrada e que abra para ouvir os fatos, como o Kardec colocou, vivenciados por aqueles jovens, eu acho que é super importante. Porque quem está vivenciando na pele a homossexualidade, a transexualidade, as drogas e todos os outros assuntos, são eles, né? Então eles precisam ser ouvidos. Sim, são a parte mais interessada, né? É a parte mais interessada, daí que desperta a curiosidade. Então falar de assuntos aleatórios que o dirigente às vezes acaba achando que é aquilo que o jovem quer, nem sempre é, né? Ouvir e perguntar, o que você quer saber sobre o quê? Vamos atrás desses fatos e vamos estudar. Um outro item que está lá na Revista Espírita, acolhimento de todas as observações a nós endereçadas, no caso lá a Kardec, levantando dúvidas e esclarecendo pontos obscuros. É exatamente isso, né? Essa questão da juventude levantar esses assuntos, essas ditas polêmicas dentro do espiritismo, mas levantar isso de uma maneira equilibrada. A gente sempre repete isso nas mocidades, porque a gente sabe que essa época da juventude, se for pegar uma mocidade mesmo, que é ali dos 13 até os 18, mais ou menos, hormônios à flor da pele. Sim. Tem aquela coisa, né, de uns se fecham, outros se abrem muito, são muito rebeldes. Então a gente tem que saber lidar com esses públicos. A partir do momento que eles passam dos 18, 20, as coisas ficam um pouco mais tranquilas, né? A gente consegue abordar temas como esse de uma maneira mais profunda. Agora, o acolhimento tem que ser sempre. Do 0 aos 120 anos, é importante acolher, é importante ouvir, porque é a partir daquilo que você consegue trazer o espiritismo. É mais do que eu pegar um balde de espiritismo e jogar na cara da pessoa. Na verdade, eu mostro para ela e falo, ó, tem espiritismo aqui. Você quer conhecer? Pega o que você quer conhecer primeiro. Depois, quando você estiver um pouco mais aberto, a gente te oferece mais que isso. Então, eu vejo que o acolhimento ele é a porta de entrada, ela é a chave que conecta as pessoas ao espiritismo. É que é uma forma de você também não confrontar o que a pessoa já tem como crença, né? Sim, exatamente. Você primeiro acolhe e depois, com o passar do tempo, ela vai vendo. Por ela mesma, né? É melhor quando ela descobre por ela mesma do que Sim. quando alguém... Ah, não, eu acredito nisso, eu tenho esse pensamento porque alguém enfiou na minha cabeça. O nome desse programa já diz, né? Livre pensamento. Pensar, né? Não tem uma outra explicação melhor que essa. Você tem o livre pensamento para chegar às suas conclusões. Com base, claro, em tudo que a doutrina nos traz. A minha filha Isabelle participa do movimento espírita e vou falar aqui do acolhimento. E ela foi numa reunião com uma outra mocidade e foram expulsas da casa espírita porque estavam trazendo ali, segundo o dirigente da instituição, ideias que estavam conflitando com a postura de direção da casa. Então, ela e a amiga foram convidadas a se retirar da reunião. Como é que você vê essa questão? Porque é muito comum nas minhas palestras as pessoas, principalmente o jovem, reclamar dessa dificuldade de comunicação, já que a gente está falando em divulgação, entre quem é jovem e quem é, por exemplo, mais velho e está na direção da casa. Aqui, Cláudio, tem um ponto muito importante que eu sugiro, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que estude um pouco mais, que é o choque de gerações. Na verdade, entenda primeiro como são as gerações, como elas funcionam. E isso eu digo não só para o dirigente que fecha a porta para o jovem, mas para o jovem que quer abrir a porta do centro. Né? Então, vai entender aí para o jovem, né, que nos ouve, nos assiste, entenda quem são aqueles dirigentes, de que época eles vieram. Você tem essas informações na internet, você consegue acessar isso de várias formas. Como funciona a mente deles? É uma mente mais fechada a novas ideias? Como que você consegue se comunicar com aquela pessoa? Se você pegar, por exemplo, os baby boomers que vieram pós-guerra, eles são pessoas muito mais atreladas
o tradicional, a cultura, vamos seguir aqui o máximo de tempo que a gente puder para não mudar muita coisa. Tem que ter uma segurança, É né? segurança, exatamente isso. Precisa ter estabilidade. Diferente da geração dos millennials, né? Os millennials, eles estão muito loucos por aí. Eles querem ir para todos os lados e conhecer coisa nova e falar coisa nova. Então é esse choque de geração que tem acontecido muito. É um trabalho de ceder. Alguém tem que ceder. Tem até um filme que fala isso, né? Alguém tem que ceder. É isso. Os jovens vão ceder um pouco de um lado, e eu passo por essa situação aqui, na nossa casa, né? No Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, do qual eu sou dirigente do Geração Jovem, que é um grupo de 18 a 30 anos. Então a gente ainda tem também um choque de gerações, mas a gente cede um pouco. Sim. E a casa começou a ceder um pouco também. Agora, no final de 2017, a gente fez tantas coisas na casa, e a casa está tão feliz com esse trabalho, que já rolou uma sinergia. Mas foram 3 anos de muita conversa, de muita reunião, de ceder de um lado, de pedir um pouco do outro, e aí sim rolou uma comunicação. Bacana essa questão. Um outro ponto que o Kardec aborda, para quem quiser pesquisar depois, a Revista Espírita 1858. E ele diz: discussão, porém não disputa. As inconveniências de linguagem jamais tiveram boas razões aos olhos de pessoas sensatas. A disputa, ela é uma relação de ganha-perde. Então, a disputa, se eu for disputar um argumento com você, é porque eu quero ganhar e eu quero que você perca. Quando você entra num debate que tem uma relação de ganha-ganha, a gente vai fazer o possível e o impossível, né, para que o seu argumento e o meu argumento ganhem. Para que a gente encontre as convergências e não as divergências. Que é o que geralmente acontece, né? Na sociedade que a gente vive, as pessoas estão muito inflamadas. E a gente vê, nos últimos anos, a gente viu isso politicamente acontecendo e em outros campos da sociedade, né? A crise, com certeza, ela traz um pouco dessa nossa animalidade à tona, porque é uma questão de sobrevivência. Se você perde o seu emprego, se alguém da sua família perde, você fica já com o seu psiquismo abalado, e aí aquilo, para você entrar num embate e numa disputa com alguém de qualquer coisa, por menor que seja, às vezes brigando por novela, acontece, né? Então a gente vê isso no espiritismo, infelizmente. Essas disputas, o meu tá certo, o seu tá errado. Você tem que entender essa questão como eu entendo. Senão você não é espírita, você não faz parte do movimento, você é antidoutrinário e tudo mais. Sim, tem essas situações, né? Muitas vezes. E parece que isso se acelerou mais, né, com a nova tecnologia, né? Porque a gente tem lá os famosos haters, né? Sim. Que dão opinião sobre tudo, mas é sempre uma opinião dentro de disputa e também de uma disputa assim, eu venço, você é o perdedor e por ser o perdedor você não presta. Exatamente. Uma coisa muito veemente, né, que vem acontecendo, principalmente nas redes sociais. As redes sociais, elas são... Eu sempre falo isso até com relação à tecnologia, né? A tecnologia, para mim, ela é neutra, né? A gente sabe, como uma faca. Uma faca pode servir para ferir alguém ou pode servir para fazer comida para milhões de pessoas e alimentar quem tem fome. A tecnologia também. Ela pode servir para ferir alguém, e muitas pessoas têm usado, infelizmente, isso. Tem dado vazão aos seus sentimentos negativos pela tecnologia. Por quê? Porque você está aqui, ó, atrás de uma tela. Ninguém está te vendo. Ninguém pode fazer nada com você, a não ser responder algum xingamento, alguma coisa. E o que eu achei interessante é que na Revista Espírita, em 1858, Kardec já falava dos haters. Porque se teve uma pessoa que teve hater na vida, foi o Kardec, né? Que o que a galera, sabe, mandava perguntas que eles já percebiam que não era bem pergunta, era um ataque. E outros que mandavam ataques mesmo. Que faziam artigos, escreviam coisas sobre ele, denegrindo o espiritismo. E no próprio artigo da Revista Espírita, ele fala como reagir a isso. Se é uma pergunta realmente de uma pessoa que busca o entendimento, de uma pessoa que está disposta a te ouvir, fala, legal, esse aí a gente vai te responder. Talvez ele até coloca no fim do artigo, né? Que o artigo é o Polêmica Espírita.
Ele fala, ó, talvez a gente não consiga te responder individualmente, mas pode ter certeza que a sua pergunta faz parte do conteúdo que a gente está preparando na revista. E olha que era o primeiro ano da revista, Olha hein? só, que em visão que ele tinha. vários países e ele já estava recebendo isso. E ele fala, quando é um ataque que pode gerar algum tipo de personalismo, então não vale a pena. Se é assim, um ataque direcionado a mim, ou a doutrina espírita, mas que me fira e que na hora de defender isso vai ter muito do meu personalismo, a gente não faz. Então, desde o começo, aí mais uma vez o bom senso, né? Sim. Desde o começo ele estava muito organizado mentalmente e psicologicamente para isso. Isso que eu acho incrível do exemplo dele em lidar com os haters, que a gente pode trazer para os dias Sim. de hoje. Ele não se deixava abalar, né? E De nem forma levar por alguma. esse lado pessoal, né? A não ser quando era Sim. algo realmente em que ele via lá que a pessoa estava com uma falta de entendimento em relação à doutrina, Sim. mas não em relação a ele. Porque se a pessoa, e a gente vê isso acontecendo muito hoje em dia, as pessoas que mandam mensagens, mandam comentários, simplesmente atacando. Mas assim, aí você para e pensa, se eu responder essa pessoa agora, ela tá dando abertura para entender? E às vezes a gente até responde, né? Eu faço parte de alguns canais no YouTube, canais espíritas, e Facebook, Instagram. Alguns a gente responde. Mas quando a gente vê que a pessoa continua naquele ataque, que é uma mensagem vazia, aí não vale mais a pena perder tempo. Aí a gente prefere investir o nosso tempo aonde? Nas perguntas sérias que o pessoal está fazendo. Em dúvidas que as pessoas estão realmente tendo sobre o espiritismo. Você falou aí de canais espíritas. Você tem lá o canal Coaching Espírita, Exatamente. aqui na TV e na rádio. Tem o Meninas Espíritas, né, que Sim. passam, Amigos da Luz. os espirituosos. Isso já está estabelecido ou você acha que tem mais espaço ainda para ser aproveitado na internet? E eu destaquei um trecho da Revista Espírita e até vou fazer um parênteses rápido aqui e dizer o quão importante é a gente estudar a Revista Espírita. Sim, porque verdade. o que tem de conteúdo ali é impressionante. E o Kardec fala no artigo Propagação do Espiritismo, e ele fala o seguinte: se por si mesmo o Espiritismo já deu tão grandes passos, que será quando dispuser da poderosa alavanca da grande publicidade? Que ele faz ali uma relação dos periódicos, dos jornais espíritas e da grande mídia, da grande imprensa, que o Sim. espiritismo não estava ainda. Então, respondendo a sua pergunta, tem muito espaço. Tem muito espaço mesmo. Um dos grandes objetivos do meu canal, que é o Coaching Espírita, é incentivar, potencializar e inspirar as pessoas a criarem esses canais. Então, você quer criar o seu canal espírita no YouTube, no Instagram, no Facebook? O meu propósito é esse. E aí a minha esposa, Ana, ela criou também um canal que chama Spirit Talks, que é também sobre isso. Só que ela é publicitária, então ela manja de comunicação, de Sim. publicidade. O canal dela vai dando dicas específicas para cada rede, né? Eu dou um pouco da base, né? Que é o trabalho de coach, né? Quebrar crenças limitantes, se empoderar, acreditar que você consegue, criar metas e ir atrás delas. E ela vem com o técnico. Como que você faz um cartaz de evento espírita bacana? Porque a gente vê muito cartaz por aí Sim. e você fala, nossa, mas cadê o endereço? Você não consegue encontrar as É. informações. Onde é que é, né? Onde que é? O que que vai ser? Que dia? Então, ela dá essas dicas mais específicas. Porque a gente tem visto um grande crescimento de canais espíritas na internet. Verdade. E isso e é com qualidade. Com né? qualidade, que esse é o principal ponto. E a gente vê que isso é um movimento, que a gente estava falando no começo do programa, é um movimento de quando você tem uma porta fechada no centro. E eu não posso falar aqui. Aonde que eu posso falar? Vou falar Eu vou falar na internet. É isso aí. Vamos pensando aí nessa questão da divulgação espírita, a gente vai para o intervalo e na volta vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Júlio Sena, falando da propagação do espiritismo, baseada em 2 artigos de Allan Kardec na Revista Espírita. Até já. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar.
de jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. De volta com o Livre Pensamento deste primeiro dia de 2018. Hoje aqui comigo Júlio Sena, dirigente de Mocidade Espírita. Estamos conversando aí sobre a divulgação da doutrina espírita em cima de 2 artigos de Allan Kardec lá na Revista Espírita. E quero convidar você a participar do Clube Amigos da Boa Nova. A partir da manhã você já pode ligar no 0800 12 18 38, conversar com a equipe do clube e eles vão te passar todas as vantagens e benefícios de ser um associado do Clube Amigos da Boa Nova. Se você está navegando aí pela internet, amigosdaboanova.com.br, fique sócio, venha se tornar parte desta grande família em 2018, que é a família do Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38 ou amigosdaboanova.com.br, fique sócio. Júlia, a gente está falando da Revista Espírita, né? Mas para quem não conhece, ainda não teve acesso à Revista Espírita, era uma revista mensal. Sim. Que o Kardec colocava ali os assuntos que estavam na atualidade e podia ter um manejo maior, uma liberdade maior do que num livro, né? Exatamente. E ali a gente vê, né, até pegando para estudar essa de 1858, especificamente esses 2 artigos, e eu fui procurar no índice, né, os 2 artigos. E eles estão lá no final, então eu fui vendo um por um, de janeiro até lá pro fim. Falei, gente, olha quanto assunto não foi abordado aqui e que não entrou na codificação,
mas tem pelo menos um caminho, né? Ele não deixou a estrada completa em alguns temas. Sim, deixou em Talvez aberto. Deixou em aberto. Esse da comunicação, eu vejo que é um tema que ele colocou a placa e falou, gente, vai por aqui, mas daqui para frente vocês vão entender quando a TV surgir, quando o rádio surgir, a internet. Então, a Revista Espírita é muito legal por conta disso. Você sabe que o Flammarion previu a internet, né? Olha só, não No sabia. livro Fim do Mundo, no final do século XIX, quase início do XX, logo no início do livro, ele conta ali, em forma de história, né? Mas ele coloca ali uma pessoa em Nova York Sim. e outra na Indonésia. Nossa. Elas estavam assistindo simultaneamente, com som e imagem, é dessa forma que ele coloca lá, um terremoto que estava acontecendo na Indonésia. E hoje ao mesmo tempo. A gente já vê isso acontecendo Vê acontecer. e é normal, né? E é normal, né? Você vê várias pessoas... A gente viu, acho que principalmente agora em 2017, muito provavelmente em 2018 vai ter muito disso, transmissão ao vivo. Então aconteceu alguma coisa, desde eventos festivos como Olimpíadas, Copa do Mundo, festas e tudo mais, mas até acidentes também. Você entrava no Facebook e tinha 5 dos seus amigos transmitindo ao vivo alguma coisa que estava acontecendo, ou 10 páginas que você seguia, tinha alguém lá, um correspondente dessa página, e você vê a diferença, né? Antes você tinha que mandar alguém Sim. de uma televisão que ia pra lá com aquela câmera gigantesca, fazer a transmissão nem sempre ao vivo. Hoje, com o celular na mão, o pessoal, tá acontecendo isso aqui, e se acontecer mais alguma coisa, todo mundo tá vendo ao vivo. Então, eu acho que ele previu certinho, né? Tudo isso aí, né? Kardec diz o seguinte, a história da doutrina espírita, de alguma forma, é a história do espírito humano. O estudo dessas fontes fornecerá uma mina inesgotável de observações sobre fatos gerais pouco conhecidos. Eu vejo, quando Kardec traz a questão da história do espiritismo, a história do espírito humano, né, a nossa história, como o espiritismo, mais do que um conteúdo que está guardado em livros ou revistas, né, no caso do que a gente está estudando hoje, o espiritismo é vida. O espiritismo é você trazer isso para o seu cotidiano, você colocar isso em prática. É mais do que a gente poder falar, mas a gente poder vivenciar. E é claro que isso pode gerar vários sentimentos em nós, que é a evolução do espírito humano, que é o sentimento de culpa por não estar fazendo, de orgulho por achar que faz demais, né? De inveja por ver outro que está fazendo e você não consegue, do ciúme, do egoísmo e por aí vai. Então, se você quer entender o espiritismo, é importante se entender também. Porque senão você vai ser defrontado com assuntos, com conteúdos, que eles vão mexer tanto no seu íntimo que você pode ficar até meio desequilibrado. Então é bom você se entende, vai entendendo o espiritismo, vai trazendo isso para sua vida e vai sintonizando as duas coisas. Na sua velocidade, né? Na sua velocidade. Por isso, e eu acredito, eu vejo dessa maneira, que Jesus já deixou, Kardec foi lá, ratificou, né, e a gente repete isso, a questão do maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, beleza. Isso a gente já ouve muito. Mas o que é realmente isso, se não nos amar, nos entender, nos aceitar, para aceitar o próximo, e aí, dessa forma, a gente vai estar demonstrando o nosso amor a Deus, né, ao Criador de tudo. Por quê? Porque mais do que a gente entender todas as questões do Livro dos Espíritos, como que a Terra foi criada, as penas e tudo mais, se você já começar se amando, cara, você tá no caminho. É um passo. É um passo. Então, cada um no seu tempo, acho que é importante ter essa consciência, né? E o bacana é quando ele fala que a história da doutrina espírita, de alguma forma, do espírito humano, ele também está mostrando o seguinte, o espiritismo sempre esteve aí, né? Presente. Sim. Sempre esteve, a gente consegue... Como ele fala a questão dos fatos, né? De analisar todos os fatos à luz do espiritismo. Se a gente pegar tudo o que aconteceu antes do espiritismo, você consegue entender e contextualizar de uma maneira espírita, né? Digamos assim. Tanto é que a gente vê muitos romances espíritas, o próprio Chico psicografou vários deles, que falam das épocas antes do espiritismo,
Só que mostra o plano espiritual, o que acontecia, mostra casos de obsessão, As influências. mentores. Então, tudo isso estava envolvido. Reencarnação, então, Sim. acho que 99% desses livros tem. Não tava com o nome, né? Mas Não o tava com o conceito nome. é natural. Exatamente. Outro item que o Kardec coloca. Os princípios da doutrina são os decorrentes do próprio ensinamento dos espíritos. Não será, então, uma teoria pessoal que exporemos. Exatamente. Aí, mais uma vez, ele traz o bom senso de entender que aquilo não é a opinião do Kardec. E ele até troca de nome. Ele poderia usar o Hippolyte, porque ele já era um pedagogo conhecido, né, e respeitado. Ele podia usar daquela repercussão, daquele status até que ele tinha, e falar, gente, não, isso aqui é do Hippolyte. O cara já publicou vários livros, né? Não, isso aqui não é do Hippolyte nem do Kardec. Isso é dos espíritos. Então, o que a gente está trazendo aqui é dos espíritos. A partir do momento que vira um personalismo, ele até fala essa questão de quando os nossos interesses pessoais, eles passam por cima do que é o espiritismo, e a gente está se desviando um pouco. Isso acontece, isso é normal acontecer nos dias que a gente vive. Se já era na época, hoje continua. Então é importante a gente sempre lembrar isso. O conhecimento veio deles. Por isso a base é tão importante. A gente consegue complementar com o que a gente conhece, com as nossas experiências, mas sabendo que a base está ali. E não é nossa, né? Na verdade, não é nossa. Espiritual. Exato. Não responderemos aos ataques dirigidos contra o Espiritismo, diz o Kardec, contra seus partidários e mesmo contra nós. Aliás, nos absteremos das polêmicas que podem degenerar em personalismo. Discutiremos os princípios que professamos. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso está no artigo Polêmica Espírita, né? Da Revista Espírita. Aí a gente vê essa questão do personalismo, como ele era desapegado a isso. Então, assim, a gente não vai falar se isso for algo só meu. Você está me atacando, ou na hora de defender, eu vou me defender as minhas ideias. Não. O que a gente vai defender, o que a gente vai compartilhar com as pessoas, são os ensinamentos dos espíritos. E aí o Kardec tinha na mão o quê? Né, o controle da universalidade dos espíritos, do ensino dos espíritos. Que era pegar uma questão e ter várias fontes que respondiam aquilo. Juntar aquilo, entender o que fazia sentido, o que não fazia, e poder entregar isso para quem viesse, de alguma forma, denegrir o espiritismo. Então, o personalismo não estava envolvido. Estava envolvido era um estudo sério, né, uma filosofia séria, uma ciência séria, para que não fosse denegrida a imagem do espiritismo. Que aí não seria do Kardec, né? Sim, seria do espiritismo. Por isso que ele fala, vamos discutir os princípios. Né? Vamos discutir os princípios. Que é algo bacana que eu aprendi com o Paulo, né? Vamos discutir ideias. Sim. Que às vezes chega a pergunta, e o livro tal lá que fala tal coisa? Não, vamos pegar a ideia e discutir isso e o que fala na codificação. Sim. Se está a favor ou se é uma coisa contrária. E ali a ideia está sendo discutida sem nomes. Sem nome. Acho interessante que uma vez eu ouvi uma palestra do Paulo, que é sensacional, todo o conteúdo que ele traz, né, nos livros, nas palestras, e por uns 20 a 25 minutos ele entrou num debate, né? E ele levantou uma questão e perguntou sobre a alma dos animais, se elas evoluíam para a alma humana. E algumas pessoas falavam sim, outras não sei o quê, e ele ia questionando a pessoa, mas de onde você tirou isso? Aonde que está escrito isso? Qual é a base que você tem para isso? E o pessoal alguns foram se inflamando, não, porque é isso, porque eu ouvi aqui, porque não sei o quê. E aí ele deixou aquilo meio que pegar fogo e falou, gente, então vamos entender aqui. Aí ele trouxe toda a base. Eu achei isso foi um grande exemplo para mim, né? De pesquisa, de estudo, que ele é bem focado nisso, de você, a hora que você for discutir uma ideia, peraí, vamos pesquisar na base. Tudo bem você ter uma opinião e eu ter outra, mas vamos estudar a base e entender o que está sendo dito ali? Acho que isso entra bem no que você falou, né? De não ficar só nesse embate de opiniões. Sim, Ideias, beleza, traga a ideia, independente do autor, de quem foi, e vamos colocar na base. Coloca ali no molinho da base do Kardec e vamos entender, porque realmente muitas questões estão respondidas ali. Muitas questões, né?
Que eu acho que o Espiritismo, o Kardec já deixou tão claro essas questões dos princípios, como a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, das existências, a mediunidade. Em cima delas não tem o que se discutir, porque Exatamente. já dentro da lógica e do conhecimento que os espíritos trouxeram, está pronto. Sim. Mas a partir daí o edifício começou a ser construído como ele mesmo dizia. Sim. E aí tem essas questões que com o tempo vão sendo colocadas a efeito, seja pela ciência ou pela lógica humana. Mas ainda insistem, né, em tentar deturpar aquilo que já está estabelecido, que são os Sim. princípios, que aí não tem como discutir. Não né? tem como mexer. Nos princípios, eles são a base. Então, se uma pessoa se considera um estudioso da doutrina, e eu hoje me considero um iniciante no estudo da doutrina, porque eu terminei o curso. Muitas pessoas, né, até próximas de mim, falam, não, agora eu terminei o curso, beleza. É como se eu tivesse formado. Eu Tô até com brinco. diploma lá. Eu até brinco, eu falei, você já pegou a sua carteirinha da Ordem dos Espíritas do Brasil? Vamos criar, né? Já fez a prova? Na verdade, eu considero assim, você terminou o curso, legal, agora você é um iniciante no Espiritismo. Porque é pra Você já tem uma vida. base. Você tem só a base. O curso, ele desperta, né, essa curiosidade. Então, os princípios estão ali. Essa construção do edifício, eu vejo que é muito uma questão de contexto. Uhum. O contexto que a gente vive hoje, o Kardec não tinha como ele falar se o WhatsApp era uma coisa legal ou não. Sim. Mas estudando, por exemplo, a Revista Espírita e outros livros, a gente vê não essa resposta. Será que o WhatsApp é positivo? Ou é ruim? Ou é a obsessão se dá através do WhatsApp também, né? Grupo de família, esse tipo de coisa. Terrível. Terrível, né? Principalmente nessa época de festas. Mas ele traz pra gente o comportamento Sim. nas relações humanas. O que a gente faz? Transfere para o contexto WhatsApp, Facebook e todas as redes, né? Então é esse entendimento que eu acho importante a gente ter. Para não Acho que isso entrar que é bacana, em né? disputa vazia, né? Sim, senão fica perdendo É disputa de tempo. opinião. É. Eu gosto de vermelho, você gosta de azul, você gosta de amarelo, eu gosto de verde, pronto. Aí vira uma disputa E vazia. fica aquilo eternamente, né? Outra questão, confessaremos nossa insuficiência sobre todos os pontos aos quais não nos for possível responder. Longe de repelir as objeções e as perguntas, nós as solicitamos. Serão um meio de esclarecimento. Quer dizer, eu não sei tudo. Sim. Olha, vou te dizer que não é sempre que a gente vê isso acontecendo no movimento espírita, né? Sempre tem uma resposta, né? Sempre tem. Você pergunta o negócio, é isso, é aquilo, tá no Evangelho, tá no Livro dos Espíritos. E aí vem a questão da nossa vaidade, né? Então, não, porque eu sou dirigente, sou presidente, sou palestrante, sou expositor de sala de aula, e eu não posso falhar. Uhum. Pelo contrário. Quando você assume uma falha, você se torna humano. Que é uma tendência das pessoas, Natural. até cultural, de tantas vidas que a gente viveu, vendo pessoas em pedestais, vendo pessoas em tronos, vendo pessoas em castelos, em reinos. Então, você olha para alguém que é um presidente de casa espírita, você fala, meu, esse cara é um semideus. Ele é um iluminado. E o cara tem tantos problemas quanto a gente. Sim, Ele tem dor de barriga também, né? tem Ele problemas. né? tem dificuldades, tem problemas emocionais, psicológicos e tudo mais. Então é entender que a gente está no mesmo patamar e quando um dirigente toma uma atitude dessa, que eu acho super louvável, de falar, olha, eu não sei isso. É uma questão interessante, eu não sei, podemos pesquisar. Eu posso perguntar para pessoas próximas de mim, pessoas que eu acredito que saibam, mas eu não sei. Você se torna humano, você fica mais próximo daquela pessoa, né? Então acho que isso é super importante ter também. Porque é até um exercício de humildade, né? Exatamente, o exercício de humildade. Que imagine, se o codificador falou isso, né? O que eu não souber, não Que dirá respondo, nós, né? o que dirá nós, é uma grande lição. Aí ele diz também, se emitimos o nosso ponto de vista, isso não é senão uma opinião individual, que não pretendemos impor a ninguém. Nós a entregaremos à discussão e estaremos prontos para renunciá-la se nosso erro for demonstrado. Outro exercício Sim. aí de humildade. De humildade, porque você não falar já é um exercício de humildade. Agora, você falar, alguém te atacar por aquilo
e você não baixar a guarda e falar, putz, realmente eu errei, também acho que é mais difícil ainda, né? Eu tenho visto isso acontecer, Cláudio, no meu canal do YouTube, né, no Coaching Espírita. Sempre que eu faço um conteúdo de estudo, eu falo, gente, isso aqui está embasado, ó, tal capítulo, Kardec, o espírito tal, é aqui que eu encontrei. No canal Meninas Espíritas, que eu faço parte editando e dirigindo os vídeos, a gente coloca na descrição a bibliografia, a gente tirou daqui. Legal. Então, e a gente coloca o link do livro. E geralmente tem, a codificação tá livre para todo mundo, né? Quando é opinião pessoal, como o Kardec colocou, e até algo que a gente segue nos 2 canais, e alguns outros canais fazem também, a gente sempre começa a frase assim, a minha opinião é tal. Sim. Né? A minha visão sobre esse assunto é essa. Já deixa claro. Já deixa claro. Isso aqui não é o espiritismo falando. Isso aqui é uma pessoa espírita que estuda a doutrina espírita e que tem uma opinião. Então a gente sempre separa as coisas. O Kardec, por exemplo, ele não aceitava o espiritismo como religião no início. Né? Sim, Depois, exatamente. no final da codificação, ele acabou aceitando esse termo, estabelecendo ali não uma religião com hierarquia, dogmas, Sim. rituais, mas uma religião natural. E eu me lembro aqui do Camille Flammarion, que acreditava que aqueles canyons que existem em Marte, quando ele Sim. observava, eram feitos de um material tipo de plástico por uma inteligência. E depois se comprovou que aquilo era um fenômeno natural, aí ele voltou atrás. Não, realmente, Sim. agora está comprovado, eu tinha essa ideia, mas não... Beleza. Agora eu sei o que é. Agora eu sei o que é. Isso é super importante, a gente estar aberto. É sempre você estar aberto a divulgar, a promover as ideias espíritas, mas também, a ciência encontrou a resposta para alguma coisa que estava diferente, legal. Agora a gente sabe o que é. Muda, né? Se a gente vai fazer uma Sim. palestra, vai falar isso numa sala de aula, a gente, gente, aquilo que eu falei é isso aqui. A gente estudou mais a fundo e encontrou uma resposta mais completa, né? E essa coisa bacana do espiritismo, né? Hoje eu penso assim, mas amanhã eu volto atrás. É Olha, progressista, estava errado, né? Tô Exatamente. seguindo a ciência e sem qualquer tipo de cerimônia, né? Uma Sem coisa cerimônia. natural. Estava errado e agora eu tô com a ciência aqui, está comprovando que é ao contrário. Que o próprio Paulo fala no livro, no Revolução Espírita, né? A diferença da autonomia da heteronomia, né? Sim, Então ele fala, autonomia é isso, você busca, você vai atrás, você não fica aceitando só o que te colocam na cabeça. Ah, não, mas é isso por quê? Porque eu ouvi numa palestra em 1972, né? O fulano falou, mas esse fulano, ele continua estudando. Não, ele já morreu. Mas você continua falando aquilo 30, Como uma 40 anos verdade. depois como uma verdade, né? E já tem muito mais conteúdos e ensinamentos por aí para ser usado. A gente tem 2 minutos para o final do programa, Júlio. 2018, o que você espera? Eu espero que 2018 seja um ano que a gente esteja muito preparado, e eu digo nós espíritas, para vibrar. Eu espero que seja um ano de vibrações positivas de verdade, que a gente pare em casa e mande vibrações, porque é ano de Copa, é ano de eleição, e é um ano em que a crise Coreia e Estados Unidos está forte ainda, infelizmente, sim. e existem muitas guerras acontecendo. Então, se a gente puder emanar dessas nossas vibrações positivas para, né, esses acontecimentos, e também internamente, nas nossas relações, Claro. porque se Coreia e Estados Unidos estão nessa guerra, é uma briga de relações humanas, a gente pode também ter essas brigas próximo de nós, na família, com os amigos. Então, vibrações positivas, porque é um ano que promete muita coisa, muito crescimento, e eu acredito que as ideias espíritas vão se espalhar ainda mais por aí. Com certeza. Feliz ano novo. Feliz ano novo para E todos gratidão nós. por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu que agradeço, um prazer e uma responsabilidade, hein? Paulo Henrique Figueiredo sentando nessa cadeira aqui não é verdade. fácil, não. Obrigado, Cláudio. Um grande abraço a você. Continue aí na sintonia da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Um feliz 2018. E o programa Livre Pensamento volta na próxima semana já com Paulo Henrique de Figueiredo aqui no nosso estúdio. Um grande abraço. Vamos que vamos. Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo.